Pode sentar que já vai começar mais um Formobile no Sofá. E essa é a 5ª temporada que tem patrocínio da Interprint. Nesse episódio, a gente vai conversar com a arquiteta Thaís Amadeu sobre sustentabilidade. Muito bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Que bom, muito bom. Thaís, vamos começar do começo. Vamos lá. O que é sustentabilidade para você? Menina, eu tinha uma perspectiva de sustentabilidade muito diferente. Eu acho que é um assunto que está muito em alta já há muito tempo, né? A gente começou falando de sustentabilidade e eu acho que para 100% das pessoas, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa em reciclagem, em aproveitamento de materiais, né? E eu acho que sustentabilidade é muito além. E a gente caminhando aí com a sustentabilidade já há mais de 10 anos, um assunto tão pertinente, a gente percebe o quanto a sustentabilidade mudou conceitualmente. Para mim, né? Eu entendo assim. Hoje eu acho que a sustentabilidade tem muito mais a ver com o tempo, com materiais do que a gente está usando hoje, quanto tempo isso vai durar, com frequência a gente tem que trocar esse material, quanto ele está gerando de resíduo, a vida útil desse material. Então, acho que sustentabilidade hoje tem muito mais a ver com essa tecnologia, quanto a gente consegue fazer os materiais durarem mais, serem menos agressivos para o meio ambiente, né? Ter um aproveitamento de materiais que a gente descartava por muitos anos. Então, sustentabilidade para mim tem muito mais a ver com isso, com o tempo, com a durabilidade, né? Não em si com a aparência, com o visual, né? Tirar esse paradigma assim, de que sustentabilidade tem a ver com casa de madeira ou coisas nessa linha, né? Eu acho que sustentabilidade é muito mais tecnologia e gestão hoje. Com certeza. Eu estava assistindo uma aula essa semana, falando com arquitetos, né? E aí foi falado uma coisa que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com sustentabilidade. Que arquiteto tem que parar de pensar que projeta para ser humano e começar a pensar que ele projeta para seres vivos, né? Não só os humanos. E eu achei isso assim um raciocínio muito interessante, porque pensar nesse ciclo, né? Sim, pensar expande, nesse né? tempo, né? Que a gente está aqui, a gente tem um tempo. Mas o que a gente produz, as nossas criações, tem um tempo muitas vezes maior do que a nossa própria vida, né? E como que fica isso para o planeta, né? Com certeza. E não só humanos, exatamente como você falou, né? A gente está falando aí de biofilia, que hoje também é um assunto super em alta, que tem a ver com sustentabilidade também, né? Nós, como arquitetos, quando a gente projeta, pensar em sustentabilidade não tem também só a ver com o material. O projeto em si, ele pode ou não ser um projeto sustentável. A partir do momento que a gente pensa em que momento, que lugar que a gente vai colocar uma janela, para que lado essa casa vai estar voltada, se a gente vai ter uma casa saudável, né? Uma casa que eu não vou precisar acender luz às 10 horas da manhã. Isso também é pensar em sustentabilidade. Exatamente. Né? É uma complexidade muito grande do assunto. Nosso papel como arquiteto é justamente poder expandir o horizonte do cliente para essas vertentes, né? Às vezes o cliente ele tem um sonho de uma casa que não condiz com o terreno que ele comprou. Né? O quanto eu vou agredir um terreno para ter a casa que ele sonhou. Então, o nosso papel está justamente em abrir o horizonte dele para isso. Muitas vezes a gente participa até de um processo anterior que é na escolha do terreno, o que viabiliza muito mais também, né? Porque a gente consegue, eu quero uma casa que tenha, já aconteceu isso comigo, quero uma casa que tenha uma garagem subterrânea, mas ele me compra um terreno que é em aclive. Quanto que eu vou agredir esse terreno, né? Querendo ou não, eu estou agredindo o meio ambiente, para atender um desejo pessoal. Então, o nosso papel também está nisso, e a sustentabilidade também está nisso. Para onde vai essa terra toda que eu vou tirar? Que tipo de terra é essa? Eu não estou fazendo uma casa só para ele, eu estou pensando que eu tenho vizinho na frente, né, dos lados, atrás.
tudo isso é uma maneira sustentável de pensar. É cíclico, Exato. né? Assim, cada vez mais eu entendo que ser sustentável é a gente olhar para o processo e ver que ele não é linear. E ver que ele não é começo, meio e fim. Ele é circular, né? Ele tem começo, meio e ele se transforma, né? Porque é isso, né? Se a gente descarta, a gente não está sendo sustentável. Então, como fazer, né, essa transformação, essa ressignificação? Exato. Por muito tempo teve aquelas campanhas de quantos anos um plástico demora para se decompor, né? Tudo está falando de tempo, né? Quanto tempo demora para o plástico, para a madeira? Todos os materiais, eles têm uma vida, eles têm um processo, né? Quanto a gente consegue ser menos agressivo nesse processo? Nós, como arquitetos, as escolhas dos nossos materiais, os processos que a gente executa durante uma execução de uma casa, né? E o recurso humano também tem que ser sustentável, né? Sustentabilidade também tem a ver com pessoas, com um trabalho digno, com um trabalho honesto, né? Isso também é sustentabilidade. Então, sustentabilidade, eu acho que virou um universo, assim, muito, muito, muito grande, né? A gente saiu daquele assunto pequenininho de que é madeira reaproveitada, é fazer alguma coisa com telha. Isso não é sustentabilidade, não é só isso sustentabilidade. Né? Sustentabilidade é uma gestão de material, é uma gestão de tempo, é uma gestão de pessoas. Sustentabilidade tem a ver com ser sustentável. Ser sustentável é ser bom para todas as partes, principalmente para o meio ambiente, que é a nossa grande fonte. Né? Tanto para a gente como humano, a gente precisa de um ambiente saudável, né? A gente está passando por um monte de... Aí a gente vai para outras esferas, né? Acho que crises climáticas estão aí para a gente prestar atenção em tudo, esses dias malucos que a gente tem, tudo isso faz parte também da sustentabilidade. O que a gente vai ter que fazer agora para recuperar esse tempo que a gente agrediu tanto, para ser menos agressivo, para a gente ter mais qualidade. Né? Isso também é um papel de um arquiteto, né? Isso também, quem fez arquitetura e urbanismo, né, normalmente, então a gente fala sobre isso também. Então isso é um universo muito que me encanta muito, porque a gente fala de muita coisa, né? Principalmente de pessoas, e acho que é isso que a gente estava comentando, né? O tempo, a gente tem um tempo aqui. Mas o que a gente faz pode durar muito além do nosso tempo de estar aqui, né? Então isso é importante. Outra coisa que eu ouvi, né? A gente vai deixar isso para o planeta, né? E muita gente falando, a gente tem que se preocupar com o planeta, a gente está destruindo o planeta, etc e tal. Aí eu ouvi essa semana, o planeta não vai ser destruído. Ele vai continuar existindo independente da gente aqui ou não. O que a gente pode estar destruindo é nós mesmos. Exatamente. Né? E as nossas gerações futuras, né? Exatamente. O que a gente está deixando, esse legado. Ele vai estar aí. Com que condição? A gente não sabe, porque o que a gente está fazendo tem consequências que a gente ainda nem consegue medir. Exatamente. Né? Mas é complexo, né? É complexo. Você estava falando de ser sustentável, né? Ser sustentável de se sustentar, né? Mesmo enquanto ser. Então, falamos da esfera do meio ambiente, falamos da esfera social, mas tem a esfera econômica também, né, Thaís? Assim, tem que analisar o bolso. Exato. Eu fiz, alguns meses atrás, um orçamento para bancadas com material reciclável. Né, que a obra ia gerar muito entulho, e aí eu falei, vamos aproveitar esse material e vamos transformar isso nas bancadas, né, desse apartamento. E aí, Thaís, ficou assim um valor bem acima de fazer bancadas convencionais. Como é isso, né, também para o cliente? Porque por mais que a gente explique, por mais que exista uma consciência, também isso pesa no bolso e nem sempre é possível viabilizar. Né? Então, acho que tem que ter esse equilíbrio para se sustentar. Exatamente. Né? Eu acho que nesse ponto a tecnologia ajuda muito a gente. Porque muitas vezes a sustentabilidade, o reaproveitamento de materiais hoje, ele ainda é muito artesanal. Né? Então é o tal do recurso humano que a gente estava falando. Então acaba que o custo desse recurso humano fica mais caro do que a tecnologia que a gente já tem para materiais que não são sustentáveis. Né? Quanto uma indústria produz de bancada,
em menos tempo do que uma pessoa que vai dedicar tempo, que vai, né, pensar até artisticamente, muitas vezes, né? E a cultura da gente não valoriza isso. Né? Então, acho que a gente está chegando num ponto de equilíbrio. Se a gente for pensar, por exemplo, em energias renováveis. Antigamente, quanto custava um sistema de renovação de placas solares para geração de energia ou para aquecimento de água? Antigamente era um sistema muito mais caro. Hoje a tecnologia avançou, o que fez com que esse sistema ficasse um pouco mais acessível. Então hoje muitas casas já colocam isso em projeto, né? Então eu acho que a gente está chegando ali num caminho, né? De a tecnologia ajudar a gente a chegar no que alguns anos atrás era realmente inacessível para muitas pessoas. Eu espero. E Thaís, você estava falando de algumas diretrizes que os arquitetos, os designers podem se utilizar para fazer projetos mais sustentáveis, né? Como uma boa iluminação natural, uma boa ventilação natural. E materiais. Existe, assim, o material certo e o material errado para você ser sustentável? Ai, é difícil falar assim, né? Porque parece que a gente tem uma lei, uma regra nos materiais. Esse é certo, esse é errado. Eu acho que não. Eu não sou daquelas, isso é uma arquitetura certa, porque eu acho que a arquitetura é muito de gosto, né? Eu tive um chefe uma vez que ele falou uma coisa muito engraçada e eu levo isso pra minha vida. Eu falei, gosto a gente não discute, a gente lamenta, mas cada um tem o seu e tá tudo certo, né? E tá tudo bem. Eu só acho assim, realmente, hoje a gente tem mais consciência, a gente tem mais cuidado quando a gente escolhe algumas coisas, né? A gente sabe, né, de alguns materiais. E como olhar isso? Então, por exemplo, vou falar de piso vinílico. O que eu faço? Eu vou especificar um piso vinílico. O que eu tenho que entender sobre esse material para saber se eu estou fazendo uma boa especificação ou não? Eu acho que todo material a gente escolhe, pelo menos nos meus projetos, o que eu penso. Onde a gente quer chegar? Qual é o objetivo? Né? Então, eu penso qual é a utilidade daquilo, para que é? Uma casa? É um comércio? É uma indústria? O que é? Qual é esse meu cliente, né? Como que ele vai utilizar esse material e o recurso financeiro, né? A gente tem que ter consciência também disso, o que dá, o que não dá para fazer. Por exemplo, vou escolher um piso vinílico, mas eu chego a perguntar para o cliente, mas por que um piso vinílico? Ou por que um piso laminado? Né? Vamos pensar qual que é o benefício do piso vinílico? Poxa, o piso vinílico muitas vezes é um produto reciclável, algumas marcas trabalham com bases recicláveis, ok, ponto positivo. Ele é um produto emborrachado, ele é um produto que não tem uma espessura muito grande, ele é um produto que hoje ele replica muito bem materiais naturais, tem muita gente que tem esse preconceito, né? Tá copiando, não é um produto natural, mas eu acho que para mim tá tudo certo. Tá tudo bem, eu acho que ele entrega o efeito, né, natural do que fosse o material mesmo, e ele tem muitos benefícios, falando especificamente de piso vinílico, né? O toque dele, temperatura, em climas que são muito frios, é recomendado, porque colocar um piso frio, acaba o ambiente ficando frio, né? O toque dele é melhor, acusticamente ele é melhor, a aplicação dele é super rápida, a espessura dele é melhor do que um piso de madeira realmente, né? Às vezes a gente, em apartamentos, por exemplo, às vezes a gente não tem a altura suficiente, aí você tem que ajustar a porta, aí você perde um pouquinho de pé direito, que já não é muito nos apartamentos mais novos. Então tem todo um processo de seleção. Acho que o nosso papel como arquiteto, eu não escolho nada para o cliente, né? Eu faço sugestões e viabilizo, explico tecnicamente o que é melhor e o que é pior. Falo que eu não faço casas para mim. Quem vai morar na casa é o meu cliente, né? Claro que eu não vou aceitar fazer absurdos, mas eu acho que o meu papel é esse. É ele falar para mim, eu quero uma casa com piso rosa, parede azul, teto verde. Tá tudo certo, você que vai morar lá. Mas vai te trazer uma sensação disso. Tá de acordo? Vamos embora. Entendeu? Exatamente. É sustentável para você? Você vai sustentar a sua escolha? Né? Exatamente. Então vamos junto. Exatamente. Eu te ajudo a escolher o tipo de tinta, o tipo de... Você quer um piso verde? Tá, mas que tipo de piso verde é esse que você quer? Então vamos pensar aqui, qual que é o efeito que você quer? Qual que é o objetivo que a gente vai atingir? Né? Eu quero a gente está falando de pensar em ambientes comerciais, que você pode ousar um pouco mais. Eu quero que o meu cliente chegue aqui e tenha a sensação disso. Tem material para tudo.
né? E tem materiais recicláveis para tudo hoje, né? Foi o que a gente estava comentando também. A indústria está aí, a tecnologia está aí para isso. A gente tem transformações de materiais que você nem imagina. Né? É rodapé feito de isopor, é uma infinidade de materiais, de aproveitamentos que a gente nem imagina, graças à tecnologia. Não, e piso vinílico especificamente, né? Você vai dizer melhor que eu, mas, por exemplo, para hospital. É incrível. Né? Pensando em toda a logística, em toda a funcionalidade, né? De fato, é uma opção muito interessante, né? É uma área que eu atuo muito, né? Então, os pisos vinílicos geralmente são as nossas escolhas, porque a tecnologia justamente viabilizou tudo isso, não só por limpeza, antibactericida. Então, é uma série de coisas que são materiais possivelmente recicláveis. Sim. Né? Então a gente cria um ciclo de vida infinitamente maior. Né? E para a gente da área hospitalar também é essa durabilidade. A gente tem uma frequência de uso muito alta e passa de tudo. É limpeza constante, muitas vezes 2, 3 vezes no dia. Né? Então quanta resistência esse material tem que me entregar. Né? E existem materiais possivelmente recicláveis que me entregam essa resistência. Né? A gente tem que estudar o tempo todo. Exatamente. A gente tem que estar antenado o tempo inteiro, por isso que as feiras estão aí, por isso que os eventos estão aí, as marcas estão aí, está todo mundo trabalhando e estudando constantemente para esse desenvolvimento. E não tem como, acho que não enxergo mais essa possibilidade dos profissionais da área da construção civil não pensarem em sustentabilidade, né? Não serem sustentáveis, porque não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Eu acho que assim, os recursos hoje naturais, eles já são mais escassos. Claro, no Brasil a gente está falando de uma abundância muito grande, né? Tanto que o mundo inteiro olha pra gente, mas, gente, são coisas finitas. Né? Então, se a gente não pensar, tudo bem, a gente não pode sentir pode ser que a gente não sinta esse impacto, mas o que a gente estava falando, o nosso tempo aqui pode ser que a gente não sinta, mas o nosso legado, como é que vai ser? Exatamente. Né? Então, a gente já sente algumas mudanças, algumas coisas dessas agressões que a gente faz, né? E aí, como pensar nesse ciclo? Né? Então, eu acho que é sempre esse o pensamento, né, Thaís? Pensar no ciclo como um todo, né? Então, vamos pensar assim, um cliente seu comprou um apartamento antigo e que esse apartamento, a planta não atende ele, os móveis não atendem ele, enfim, ele tem que fazer uma reforma, né? Ele vai ter que fazer demolições, por exemplo. Mas pensar num projeto em que essas demolições sejam menos agressivas, talvez, para o meio, né? O que pode ser feito para que isso realmente seja uma coisa menos pesada para o planeta, para os seres. Financeiramente, né? E financeiramente. Eu falo, gente, exatamente. até para demolir. Assim como o terreno, né? Você ajudar na busca do terreno, ajudar na busca de um imóvel que atenda mais ele. Ele não tenha que destruir tudo e fazer tudo de novo, né? Exatamente. Até eu falo, né? Financeiramente também, gente, demolição também tem custo. Né? Muitas vezes a pessoa compra um apartamento antigo e fala, não quero, vou reformar tudo. Tá, mas você vai gastar também um dinheiro para demolir tudo aquilo. Né? E você vai pensar para onde que esse resíduo vai? Né? Muitas vezes está preocupado só com o seu desejo. Não, eu quero porque eu quero e eu quero para onde vai, não sei, depois a gente vê. Mas eu acho que a gente está criando, eu acho que eu tenho um olhar positivo para as coisas. Que bom, que bom. Eu acredito que a gente está crescendo, assim, uma geração que pensa já intrínseco o pensamento de que vai ser. Tá, eu tô jogando, mas tá indo pra onde? Eu tô gastando, mas tá indo, né? Tá fazendo o quê? De onde veio? Pra onde vai? Né? Eu acho que a gente já tá... As crianças mesmo, eu acho que as escolas também fazem esse trabalho de conscientização, que eu acho que é muito importante. As crianças já entenderem que seja um alimento, que seja uma embalagem, né? De onde que veio, quem que fez, o que gastou, o que não, quanto custou. Entender eu acho que processos, isso também é sustentabilidade, sabe? Toda essa, hoje a gente fala muito de ESG, né? Que acho que é o resumo da sustentabilidade num todo. E a gestão faz parte disso. Como que a gente vai governar isso, né? Como que a gente vai cuidar desse meio ambiente, assim? Não tem como, foi o que você falou, hoje eu acho que não tem como a gente não pensar em não reaproveitar coisas.
né? Então, e eu fico feliz. Eu acho que realmente é algo que a gente tem que pensar. Nós, como arquitetos, a questão da sustentabilidade, que a gente está falando de projeto, é o como a gente projeta, o que a gente especifica, né? Não ser uma arquitetura tão temporal. Ah, tá na moda, vou usar. Tá, mas vai durar quanto isso? Poxa, daqui 6 meses eu vou enjoar, já vou querer demolir de novo, já vou querer reformar de novo, sabe? Eu acho que pensar nessa casa com uma vida útil longa também é pensar em sustentabilidade. Excelente. Eu acho que isso tudo faz parte. Excelente papo, Thaís. Adorei, obrigada. Muito bom. Muito bom, muito bom. Só que chegamos ao fim. Ai, que pena. Ficaria aqui um tempão conversando. Não é? Esse assunto tem muito pano pra manga. Tem. E tem pra tudo. Isso que a gente nem entrou especificamente na parte de marcenaria, que também tem um mundo a ser falado, né? O DF tá aí pra provar, né? Não é? Muito bom. Mas muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. E finalizamos mais um episódio do Formobile no Sofá. Até a próxima! Gente, e antes de finalizar esse episódio, eu quero falar para vocês da Interprint, que é o patrocinador master dessa temporada. E a Interprint é uma empresa no setor de impressão de papéis de alta qualidade para revestimento de móveis. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!